Vamos lá. Na parte ainda da iniciação, logo depois a gente tem a orquestração. Pô, eu levantei um monte de informação, fiz um monte de questionamento. Agora eu preciso orquestrar isso. Ou seja, eu vou precisar mapear os serviços, o fluxo. Qual que é a ideia aqui? É tentar transformar essas intenções em uma estrutura de um projeto. Olha que interessante. Tudo isso é intenção. Já entendi como que é a governança, eu entendi que minha empresa, estou com um projeto aqui que ele está mais focado ali numa regulamentação, é algo mais ordenado, não é tão complexo, eu já sei mais ou menos. Olha quanta coisa precisa pensar. Se você não pensar nisso e começar a implementar a ferramenta e processo, não vai dar certo. Confia no tio Adriano, não vai dar certo. Eu já passei muito por isso no começo da minha carreira. Hoje, se eu não entendo o que a estratégico quer, como que funciona a cabeça dos diretores da empresa, não consigo ter o resultado final. Simplesmente eu vou implementar, recebo o meu dinheirinho e falo, ó, pronto, implementei arte, próxima empresa. Ah, como consultor, se eu não fizer isso, vai ser um projeto desse. E você dentro da empresa vai gastar o dinheiro da empresa. Se você que está assistindo esse vídeo é o dono da empresa, então saiba que seus profissionais precisam fazer isso. Sabe por quê? Isso aqui parece que é meio novidade para a área de TI. Só que para as outras áreas, isso não é novidade. Isso já está incutido na cultura dos departamentos, principalmente em áreas que são mais estratégicas, que não seja de TI. As áreas de negócio já tem isso. Vai implementar alguma coisa, né, uma indústria, vai implementar uma ferramenta, vai implementar algo que facilite a entrega, a construção do produto, a produção, eles fazem isso, já está inerente, eles já sabem como pegar a aprovação, eles já sabem o resultado que vai ser gerado, já sabem utilizar as ferramentas, um business case, uma análise de maturidade, eles já sabem fazer isso. A gente que ainda não sabe, a gente inventou a arte, né? A gente roubou essas coisas das áreas, a gente trouxe para cá, a gente tem que reaprender. A gente precisa aprender isso. Então, orquestrar o que é? Mapear os fluxos, é organizar estrutura de decisão, quem faz o quê, arrumar a casa, os times, quem é que vai fazer, quem é que vai participar. Tá? Não precisa ser algo muito detalhado, se for, por exemplo, um projeto caótico, não dá tempo. Você tem que pensar ali rapidamente, mas eu já vou chegar lá. O que mais? Precisamos definir o que vem primeiro. E aquilo que vai ficar de fora. Ou seja, a gente precisa coordenar o jogo. A gente precisa ter uma ideia geral, né? A intenção, mapeia tudo bonitinho, identifica quem vai estar envolvido, vê qual que é o escopo, define prioridade, né? Define prioridade primeiro e descarta. Fala, ó, isso aqui não está no escopo. E quando você vem com um projeto de transformação desse, se é aprovado, outras áreas vão lá, né? Outros departamentos dentro da TI. Ah, não tem como envolver nós, aqui é uma ferramenta para a gente também, um processo aqui a gente envolve. Assim, o que é importante? Esse projeto precisa definir. Isso aqui vem primeiro, isso aqui depois, isso aqui depois, isso aqui descarta. Isso aqui vai ficar para um próximo momento, depois da melhoria. Por que a gente quer implementar a Agile, por exemplo, na empresa inteira? No departamento, em todas as práticas? Por que não pega uma área de negócio? Por que não coloca uma ferramenta só para um serviço crítico? Por que não implementa 2, 3 processos primeiro? E se der certo, você vai avançando. Qual o problema disso? Porque as pessoas querem fazer um projeto tão grande. Não estou falando errado, tá? Não é que o projeto grande não pode. Pode, com certeza pode. Eu adoro quando é um projeto extremamente estruturado. Mas, muitas vezes, a gente está num ambiente que é complexo. Você vai gastar tempo e dinheiro planejando uma coisa que você não tem nem ideia que vai acontecer? Quando eu pego um cliente, normalmente é um ambiente complexo. A maioria das vezes, não todos, é um ambiente complexo. A pessoa está desesperada, fala, eu não sei o que eu faço, assim, vamos fazer experimentação, vamos descobrir, vamos criar a hipótese. Agora tem um modelo para isso. Eu fazia isso de uma forma empírica, né? Através de técnicas de growth, né? Agora está aqui o modelo pronto. Está prontinho, a arte criou para a gente. Continuando a parte de orquestração, só agora falando de posicionamento. O posicionamento ele tem a ver com o contexto, tá? Vamos lá. Então a gente precisa entender o cenário. Ele vem depois da governança. Você entendeu como que é a governança, agora a gente vai entender o cenário. Isso aqui é a parte mais legal, tá? A gente precisa enxergar o contexto. Então vamos lá. Quando a gente fala em enxergar o contexto, a gente precisa
ler sinais. Tá? O que seria esse ler sinais? A gente precisa se orientar, a gente precisa entender as nuances, a gente precisa entender o tipo de problema que você vai enfrentar, o que você vai resolver. Não enfrentar, desculpa, resolver. A gente precisa interpretar o contexto, se é um ambiente caótico, se é um ambiente complexo, se é um ambiente mais tranquilo, ordenado. A gente precisa entender as políticas, a gente precisa entender os dados. A gente depois, ajusta essa leitura. Por quê? A gente vai coletar um monte de informação. Eu acho que a gente vai focar sim, a gente vai implementar isso, a melhoria é essa, o que está envolvido nessa transformação é isso. Você vai entendendo os sinais, você vai coletando, deixa tudo em cima da mesa, você vai ajustando a expectativa. Você vai tendo um monte de informação, ajusta a expectativa. Não sai tocando um projeto antes de fazer isso. Entenda, chama as pessoas envolvidas, para depois sim você decidir. Aí você vai decidir, tá? Ou seja, vocês vão decidir como vocês vão atacar. É isso. Simplesmente assim. Então vale a pena essa conversa. Porque você pode desviar 1% do resultado que deveria ser. 1% é muito pouco, mas ao longo do tempo, esse 1% ele pode desviar totalmente. Se você não tiver claro qual o problema, essa transformação vai resolver, você vai para um caminho completamente diferente. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Mudou um pouquinho no começo, ele vai desvirtualizando, ele vai focando para outro canto. Então, leia os sinais, ajuste, colete dados, vai pegando todas as ideias, tudo que está na cabeça das pessoas, vai juntando isso. E aí, depois o que você faz para decidir? Como você faz para decidir? Joga tudo na mesa, avalia as opções. Como que vai ser a implementação da ITIL? Vai ser por fases? Vai ser por departamento? Vai ser por área de negócio? Por produto? Como que vai ser? Aí você escolhe o caminho. É isso. Cada um vai querer de um jeito. O gerente vai querer implementar de um jeito, o diretor tem visão de implementar outro, porque ele está ligado na governança, o analista lá que é experiente pensa. O fornecedor, ele quer uma forma totalmente diferente. O fornecedor ele quer botar logo a ferramenta para poder receber. Entendeu? O consultor, ele quer focar muito nos detalhes. O gerente de projeto, ele quer lá detalhe por linha. Será que é isso que precisa? Será que não é algo mais flexível, mais tranquilo? Se a gente não entender o contexto, não orquestrar isso, o projeto vai ficar ruim. Eu espero que você tenha entendido e que tenha dado realmente a importância dessa fase. Ela é muito, muito importante. Se você já faz isso, você é um consultor, já faz isso, né, naturalmente, maravilha. Se você não tem experiência, faça isso, foque nisso. Eu estou falando aqui de um modelo totalmente genérico, né? Um modelo bem resumido. No treinamento de How to Implement, você tem todos os detalhes. Tudo que eu estou falando aqui tem muito detalhe. Cara, tem muito detalhe. Tem muita informação. Você fala assim, cara, eu sei exatamente o que fazer para implementar a ITIL. Eu sei exatamente quais são as ferramentas, quais são as fases, como identificar minha governança, ter posicionamento. Governança e posicionamento vai ditar como você vai executar o projeto de transformação. Se você não tiver esses dois bem certinho, entendido, o teu projeto vai ser um fracasso. Ponto final. Vamos lá. Como que a gente pode executar sem usar o martelo em tudo? Eu tenho um modelo muito legal aqui de implementar. De cada projeto que eu pego, cada cliente que eu vou, é completamente diferente. Fala assim, nossa, eu estou adquirindo uma bagagem gigantesca, eu vou utilizar isso numa próxima empresa que é da mesmo setor, da mesma... Cara, é completamente diferente. Essa ferramenta, essas práticas, é completamente diferente. A cultura é diferente, as pessoas são diferentes, as práticas são diferentes, a ferramenta está customizada diferente. O nome que dá para os termos lá dentro da prática são diferentes. Documentação é diferente, o ritmo é diferente, a burocracia é diferente, a exigência, tudo é diferente. Pare de tentar utilizar o martelo em tudo. Eu li aqui que a implementação tem que ser assim. Não, é flexível. A gente está dizendo que a arte é flexível já faz um bom tempo. Um bom tempo. As pessoas estão achando que é burocrático. Não é. Está aqui a prova. Não é. Ele vai te dar 3 caminhos. Um caminho, gente, é um caminho que você não tem ideia o que vai acontecer quando implementar a arte. Eu te ajudo a ter sucesso nisso. Que legal, cara. Então, como executar
sem usar o martelo. Então aqui é a parte da execução, tá? Então a gente já está na parte de execução. Primeira coisa, a gente estabelece aí os limites, entendimento, né, para poder executar bonitinho. E nessa parte de planejamento, você pode padronizar nome, né, padronizar a descrição, SLA de um catálogo. Então vamos lá, isso é um exemplo. Estou trazendo aqui 3 exemplos, tá? Então o primeiro aqui é um catálogo de serviço. Então vamos imaginar que na tua empresa, eu até voltar aqui, para não colocar, para não atravessar. Para deixar claro tudo isso que eu falei, você pode estar em 3 opções. Um projeto que é ordenado, você já sabe o que fazer. Um projeto que é complexo, tá? Ou um projeto que é caótico. Eu vou dar os 3 exemplos e a partir dos próximos slides eu vou focar nesses 3 exemplos. Então vamos lá. Primeiro, padronizar nome. SLA, de um catálogo de serviço. Eu espero que todo mundo aqui saiba, né, o que é um catálogo de serviço. Tranquilo? Catálogo de serviço, tá bonitinho. Aí eu preciso fazer uma estruturação lá, preciso mudar os nomes, preciso padronizar, eu preciso mudar a descrição, preciso colocar SLA novo. Teve um acordo de nível de serviço lá com os nossos clientes, mudou algumas coisinhas, queria colocar esse é um projeto. Tá vendo que não é uma melhoria contínua. Por que não é uma melhoria contínua? Porque, ó, fala assim, ó, catálogo. Vou ter que mexer na ferramenta. SLA, já envolveu prática. Catálogo de serviço é outra prática. Dentro da prática, existem processos. Se vai padronizar nome, se teve a descrição nova de um serviço, provavelmente teve as pessoas envolvidas, questionadas, as áreas. Foram lá questionar, foram perguntar, de repente foi uma reclamação ali dos clientes, falaram, olha, não tem SLA, aqui no catálogo de serviço está dizendo que isso aqui vai ser entregue em tanto tempo. E não tá legal, houve uma renegociação, olha as práticas sendo envolvidas. Isso tudo veio do lado de incidente, da central de serviço, trouxe um relatório, os números não estão batendo. Gerenciamento do relacionamento com o negócio, uma prática, falar, conversou com as áreas, trouxe para dentro, melhoria contínua. A melhoria pode entrar aqui dentro também, tá? Olha quanta coisa. De repente, precisamos mexer numa configuração na ferramenta. Você vai ter que contar com seus fornecedores. Aliás, catálogo de serviço, a gente depende do SLA, depende do quê? Dos nossos fornecedores. A gente estabelece um acordo para os nossos clientes, mas a gente depende de outras pessoas. Você está vendo que é uma transformação? Não é simplesmente uma melhoria? Só que eu estou colocando aqui algo que seja ordenado. Gente, vamos ser sinceros, não é complexo. Pô, você pegar o teu catálogo, fazer uma reestruturaçãozinha lá, padronizar nome, atualizar o SLA, a descrição de cada serviço, alguns serviços mudaram de nome, foram retirados, lá e o portfólio esqueceu de avisar o catálogo. Pode ser. É um projeto que é previsível. Você já sabe o resultado. Fechou? Pode ser que você esteja num projeto assim. Pode ser que você pegue um projeto que, olha só que interessante, mudança de hábito de ligar para o Service Desk. Mudança de hábito. As pessoas não ligam para a central de serviço, o Help Desk, Service Desk, seja lá o nome que for. As pessoas mandam o WhatsApp, as pessoas vão até a sala, as pessoas se recusam a usar a ferramenta. Esse aqui é um projeto de transformação. O que gerou isso aqui? Pode ser muita coisa, mas eu enxergo como complexo. Por quê? Você vai mexer com o hábito, vai envolver transformação, não só digital, mas transformação das pessoas. Mudança cultural, vai envolver gerenciamento organizacional. Vai, de repente, envolver política, a diretoria. Pode envolver a troca da ferramenta, que a ferramenta realmente não presta. Pode ser que as práticas estão ruins. De repente as pessoas não ligam lá na central de serviço porque você colocou um bot, colocou uma inteligência artificial, não está legal. Pode ser que as métricas não estejam legais. Pode ser que de repente você colocou 30 categorias lá na abertura de chamado. Em vez de colocar incidente e requisição, você colocou incidente, requisição, dúvida, suporte, urgência. Colocou um monte de baboseira e a central de serviço fica perdida. A central de serviço não sabe para quem classificar, para quem passar, não sabe priorizar. É complexo. Quando eu, como consultor, recebo uma demanda assim, minha primeira dúvida é o seguinte. Tio Adriano, ele me contrata. A gente precisa mudar os hábitos das pessoas, né? Para poder ligar para a central de serviço.
Ou deixar de ligar para a central de serviço, utilizar a ferramenta, não sei. Mudança de hábito, de ligar para a Service Desk. Vamos imaginar que a pessoa está ligando, não é para ligar. Eu podia tirar o telefone lá, pronto, agora as pessoas usam a ferramenta. Mas eles não usam a ferramenta por quê? Você está vendo que a gente precisa descobrir a causa raiz? Eu não sei o que que é. Quando eu pego o primeiro projeto, padronizar nome, descrição, SLA e catálogo, pô, é até fácil contabilizar. Qual é o tamanho do teu catálogo? Vai custar tanto. Eu já sei o que fazer. Agora, mudança de hábito? Será que a culpa é do cliente? Pode ser. Que ele não entendeu? Será que a culpa é da TI? Será que a culpa é da ferramenta? Do fornecedor? Da tecnologia empregada? Do local físico que a central de serviço tá? Não sei. Não sei. Será que porque está sendo utilizado muito aí o WhatsApp do coordenador do helpdesk, da central de serviço? Eu não sei. É complexo. Eu não sei o que tem que mudar, a princípio. É uma coisa que vai envolver muitas coisas, tá? Vai envolver muitas variáveis, e aí a gente vai ter que testar. Muitos dados. É complexo. É muito complexo. Não é algo previsível. Você não pode cair na besteira de olhar isso aqui, mudança de hábito, e falar, isso aqui é simples. Eu só vou colocar um aviso para não ligar para a central de serviço e ponto final está resolvido. Próximo projeto. Não, não é isso, não é ordenado. Pode ser muita coisa. É isso que quero que fique claro. Para cada tipo de projeto você vai seguir uma linha, ok? Um terceiro projeto. Olha que interessante isso aqui, ó. Gente presa em loop de atendimento no chatbot. Crítico, caótico. Imagina você colocou um chatbot para as áreas, para seus clientes, os clientes da sua empresa, e as pessoas entram lá para fazer algum questionamento, pegar um orçamento, tirar uma dúvida, um suporte, e ele fica em loop. A gente já viu isso, não já? Eu já presenciei isso em grandes empresas que você vai lá e pergunta um negócio, não responde, você pergunta de novo, ele volta para o início, e ele começa a responder as mesmas coisas, e ele não sai daquilo, não consigo falar com o atendente, é desesperador. Tem muita pessoa que abandona a empresa, fala, não vou comprar dessa empresa. As pessoas ficam presas no chatbot. Cara, isso aqui é caótico. Isso aqui é urgente, é um caos. A empresa inteira vai ficar um caos. Eu estou dando exemplo assim, para trazer um pouco para a realidade. Pode ser qualquer outra coisa. Tá? Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um incidente crítico. Deu um problema, deu um desastre, você precisa fazer uma transformação urgente. É um projeto que vai envolver muitas coisas. Então vamos pensar, pegar um exemplo de um desastre natural mesmo. Deu um desastre. Uma tempestade, uma ventania, uma chuva, um incidente crítico, um ataque de ransomware, qualquer coisa. Você precisa fazer uma transformação, precisa consertar aquilo, você precisa estabilizar primeiro. Você pode vir com uma transformação dessa, uma implementação, utilizar a IT para poder estabilizar, para poder estancar, e depois você pode migrar para o ordenado ou complexo. Olha que interessante. E as atividades são diferentes, a forma de você ver é diferente. Muito bonito isso aqui.